Boa tarde, uma boa noite ou bom dia. Eu queria hoje falar aqui sobre um episódio da série Black Mirror. Para quem não sabe o que é a série Black Mirror, é uma série que fala sobre tecnologia no futuro e abordando vários pontos polêmicos. Essa série é da televisão britânica e atualmente está na Netflix. Essa série, na sua segunda temporada, no episódio 3, tem um episódio chamado O Momento Valdo. E é importante a gente assistir esse episódio se a gente quiser entender um pouco do que a gente está vivendo hoje no Brasil e um pouco que o mundo está vivendo, particularmente desde 2013. Essa série, esse episódio, ele fala no programa de humor, o programa do Urso Valdo, que é um urso virtual, operado nos bastidores por um comediante, e que ele primeiro tem a intenção de desqualificar, através do humor, as celebridades. E depois ele entra no meio político, tentando desqualificar os políticos, a política e o sistema. E ele utiliza muito humor usando palavrões, humor de baixo nível, para atacar as figuras políticas que estão concorrendo à eleição do distrito, na eleição distrital da Inglaterra. Inclusive, os seus concorrentes aparecem os líderes de partidos reais que hoje existem na Inglaterra, como Partido Conservador, Partido Trabalhista, Partido Liberal, e o Urso também se candidata para desqualificar os seus oponentes políticos, desqualificar a política, desqualificar o sistema, utilizando o humor. A proposta acaba sendo bem acatada pela audiência. O Urso vira uma espécie de opção política de que não queremos nada do que está aí. E é tão boa a proposta que vem um representante norte-americano de uma chamada agência, a gente pressupõe que é a CIA, de que fala que o produto é bom, precisa ser bem elaborado, mas dá para vender no mundo todo. E aí, por uma série de desentendimentos, o ator original que opera o urso sai, o produtor assume, e do humor que esse urso usa, o humor usando palavras de baixo calão, ataques pessoais, ele vai do humor para a agressão. Inclusive no resultado da eleição, o urso não ganha, mas fica em segundo lugar, na frente do Partido Trabalhista, na frente do Partido Liberal, e ganha o representante do Partido Conservador. E no dia da apuração, inclusive, o urso utiliza a técnica da agressão. Ele fala: vou dar 500 libras para quem conseguir jogar sapatos do cara que ganhou a eleição. Então, o ator acorda um tempo depois e vê que o mundo está, vê por um telão, ele está como um sem-teto, inclusive atacado pela polícia. A polícia faz espécie de limpeza social no final do episódio, atacando todo o sem-teto, e ele olha como se fosse uma vitrine de televisão, mas um telão gigante, o mundo todo usando o emblema, o Urso Valdo, usando o futuro, países do Oriente, países do Ocidente, aeronaves militares, todas usando o símbolo do Urso Valdo. Então, esse é o episódio 3 da segunda temporada da Black Mirror. Ele é um episódio importante porque ele, em 2013, antes da eleição de Trump, antes da eleição de várias figuras da extrema-direita pelo mundo, mas ele já alertava o discurso da antipolítica, discurso do antissistema, na realidade que migrava do humor, mas ia para a agressão. A gente viu um pouco isso aqui no Brasil. Para quem não se lembra, nós tínhamos 2 programas na Bandeirantes, os dois passaram pela Bandeirantes, que era o CQC e o Pânico. Esses programas, eles a rigor eram um humor despretensioso, mas eles tinham um ataque político sobre as figuras que está até então os políticos, o sistema. E esses programas, eles tiveram audiência, impulso, principalmente na época que na América Latina, o CQC inclusive é um formato, não é só brasileiro, é um formato que vem da Argentina e de outro, e é um formato latino-americano. Então era justamente no momento em que a esquerda, os partidos progressistas estavam ocupando governos aqui na América Latina, e esses programas de humor eles foram incentivados, tiveram audiência também. E a gente lembra que desse discurso ácido, do humor, que era utilizado contra o sistema, contra os políticos, logo depois foi dando peso ao discurso sério e agressivo da extrema-direita.
Algumas dessas figuras, inclusive, que vieram desses programas, como Danilo Gentili, que foi do CQC, tem o seu programa próprio, já há muito tempo, e é uma figura politicamente ligada a Bolsonaro, ao filho de Bolsonaro, e não esconde isso. Então mostra bem a narrativa do que a extrema-direita utilizou o humor e depois a agressão para detonar o chamado sistema, os chamados políticos, né, tentando canalizar um sentimento que havia na população de satisfação com os seus governantes, os seus deputados. E isso, o episódio 3 da segunda temporada da Black Mirror, que está disponível na Netflix, ele mostra bem. Quem puder ter a oportunidade de assistir, assista. Era essa a contribuição para a gente discutir a conjuntura. Obrigado.